Olá, alunos, tudo bem? Espero que estejam todos bem. Nesta aula aqui, vamos aprender sobre as últimas 3 fases do capitalismo. Lembrando que já vimos o que é o sistema econômico capitalista, as suas principais características e a primeira fase, que é o capitalismo comercial. Então, neste vídeo, vocês irão estudar sobre o capitalismo industrial, o financeiro e o informacional, ok? Então, começando aí pelo capitalismo industrial, que vai remeter lá ao século XVIII até o início do século XX, como o próprio nome já diz, vai ser um capitalismo em que o foco vai ser a indústria, vai ser as questões industriais, tá? Esse capitalismo, ele é marcado, sobretudo, pela primeira revolução industrial, é quando ocorre a primeira revolução industrial. Então, as coisas que antes eram feitas através da manufatura, né? Agora passa para a questão da maquinofatura, ou seja, as máquinas assumem e começam aí a produção industrial. Claro que aqui a gente tem que pensar algo bem sutil, né? Uma indústria ainda precária. Por quê? Porque não se tinha conhecimento, era tudo novo, estava começando, né? A indústria tinha acabado de surgir. E aonde que vai acontecer a primeira revolução industrial? Lá na Grã-Bretanha. Lembrando que a Grã-Bretanha é a junção de Inglaterra, Escócia e País de Gales, tá? Então, a primeira revolução industrial aconteceu na Grã-Bretanha. Muitos remetem apenas à Inglaterra, mas não, tá? Escócia e País de Gales estão juntos. E esses três formam o que se chama-se de Grã-Bretanha. E depois vai se expandindo aí pelo mundo. Com a primeira revolução industrial surge aí a máquina a vapor, movida a carvão, o que revolucionou os meios de produção, porque antes o que era feito à mão passou a ser feito por ela, pela máquina a vapor, tá? Aqui tá um esqueminha de mais ou menos como que ela funciona, para quem tem curiosidade. O surgimento da máquina a vapor aumentou significativamente a produção para a época, né, pessoal? Não vamos comparar jamais com hoje, mas para a época realmente foi um motivo que revolucionou, porque antes disso as coisas eram todas feitas à mão, né? Então demandava muito mais tempo, muito mais trabalho. E as máquinas veio aí para ajudar, por mais que ainda uma coisa sutil, né, por falta de conhecimento, mas já serviu para revolucionar. Também é legal citarmos que com o surgimento aí dessa fonte de energia, que é o carvão, né? Também surgiu os barcos e os trens movidos a vapor, que também aumentou o fluxo de pessoas, de produtos, nada jamais comparado com o que é hoje, mas para a época foi motivo sim para revolucionar e marcar aí na história como a primeira revolução industrial. Então, a produção industrial tornou-se a maior fonte de lucro, daí o nome também do capitalismo, né? Capitalismo industrial, porque a indústria passou a ser o que movia o capitalismo, e lembrando que capitalismo é o que a gente é a busca pelo lucro, né? Tem o objetivo o lucro. Então, aí nessa fase, a indústria é que fazia isso. Aqui dá até para a gente destacar a indústria têxtil, porque a indústria têxtil foi uma das primeiras a surgir, então ela se destacou bastante, tá? A maior parte dos lucros aí dessa época do capitalismo industrial remetia à questão da mais-valia, perdão. Que o que era isso? Era nada mais, nada menos que um salário injusto pago aos trabalhadores, tá? Tá ali uma imagem para ilustrar. Como que era feita essa mais-valia? Então, o trabalhador lá ficava 8, 10 horas de jornada de trabalho e recebia equivalente a 5, 3 horas, enfim. Então, claro que os produtos, né, geraram lucro também, mas nesta época aí, a mais-valia gerou a grande parte dos lucros, a maioria, né? Os trabalhadores, os donos dos meios de produção acumularam muito capital com a prática da mais-valia, tá? Por que isso, gente? Porque
Aí se tinha a questão da liberdade, nós já vamos ver ali para frente, tá? Então os donos do meio de produção eles tinham uma liberdade muito grande, o Estado ele não intervia muito, então não tinha muito o que fazer, ou você trabalhava para receber pouco ou passava fome, enfim. Vamos ver lá então. Nessa época aí do capitalismo industrial surge uma outra doutrina econômica, uma outra forma de se levar os meios de produção, outras regras, né? Que vai se chamar de liberalismo. O liberalismo, ele vem remeter o fim do mercantilismo, que é aquilo que a gente viu que predominava lá no capitalismo comercial, onde tinha lá o governo absoluto, onde o Estado comandava todos os meios de produção. Então, podia ser o dono do meio de produção, mas quem mandava, quem controlava era o Estado. Já com o liberalismo as coisas mudam. Você é o dono, você controla, você decide o quanto que o teu funcionário vai ganhar, o quanto ele vai trabalhar, o quanto você quer vender aquele produto, o que, que você vai fazer com os teus lucros, tá? Então, basicamente assim, pessoal, com o liberalismo, você é dono, você tem o controle. E lá no mercantilismo, não. Você poderia ser o dono, mas quem tinha o controle era o Estado. Então, se o Estado chegasse lá no teu meio de produção, lá no teu comércio, e pedisse todo o lucro daquele dia para você, você tinha que dar, não tinha que fazer. E com o liberalismo, não. Os meios de produção eles foram ganhando força, né? Eles foram se unindo com o passar do tempo e surge aí essa nova doutrina que ficou conhecida como liberalismo. Quais são as principais características do liberalismo? A questão da liberdade econômica, que é justamente o que eu falei, que é o controle, as coisas pertencem a você, você decide o que você quer pagar para os seus funcionários, daí que vem a mais-valia, né? Porque eles acabavam pagando um salário injusto, né? Mas enfim. E uma outra característica é a lei da oferta e da procura, que prevalece aí até hoje, que é a questão de que quando se tem muita oferta de um produto, né, a procura ela acaba diminuindo e o preço também diminui, porque se tem muita oferta, tem muito produto. Então, as pessoas compram, ficam satisfeitas, a procura vai diminuindo e o preço vai caindo. Já quando se tem uma pouca oferta, aumenta a procura. As pessoas querem aquele produto que é pouco ofertado. E aí o valor aumenta também. O que que isso gera? Isso gera uma competição, tá? Uma concorrência. As pessoas estão sempre procurando vender no menor valor, um melhor produto e produtos novos. Então, gera aí a questão da competição. Isso foi uma coisa boa que aconteceu, prevalece até hoje, apesar de que quando tem uma pouca oferta, o preço aumenta, mas enfim, né? Enfim, eu julgo boa, cada um julga do jeito que quiser. Mas surgiu então aí na época do capitalismo, do capitalismo industrial, tá? Nessa época aí também acontece a segunda revolução industrial, que data ali do século XIX. E o que, que acontece para acontecer uma segunda revolução industrial? Houve a descoberta e a utilização, claro, do automóvel, do telefone, descobriram novas fontes de energia, como o petróleo, a eletricidade. Nossa, mas descobrir isso daí gerou uma segunda revolução industrial. Para a gente ter a noção disso, é só a gente imaginar hoje um mundo sem telefone, um mundo sem carro, um mundo sem petróleo, um mundo sem luz elétrica, tá? Então, a mesma importância que essas coisas têm hoje para a vida da gente, elas tiveram quando elas surgiram. O motivo de sobra para gerar uma segunda revolução industrial, né? Porque modificou totalmente aí os meios de produção, a vida das pessoas, tá? Para finalizar o capitalismo industrial, a gente tem os países que fora da Europa que também se industrializaram, que aí a gente pode citar os Estados Unidos, o Canadá e o Japão, tá bom? Então, essa questão aí da segunda revolução industrial foi fundamental também para que houvesse a industrialização fora daquele centro europeu, né? Outros países conseguiram se industrializar.
O terceiro capitalismo é o capitalismo financeiro, que também pode ser chamado de monopolista, mas é mais comumente chamado de financeiro, mas pode aparecer também essa outra denominação. Essa fase aqui ela vai ser marcada mais por questões administrativas, mais pelo lado financeiro, né? As questões de administração dos meios de produção. Justamente aí a questão do monopólio, que é a questão de controle, né? Monopólio quer dizer controlar todo um processo. Então é isso aí que o capitalismo financeiro monopolista vai remeter. Então nessa época aqui, as coisas que marcaram para que houvesse um outro capitalismo, né? O capitalismo continua sendo o mesmo, mas ele é marcado aí pelas questões financeiras e monopolistas, que é as questões administrativas. A gente vai ver muita questão do monopólio, do controle, tá bom? Tá? Então, nessa época aí, o que acontece? Houve um crescimento industrial muito acelerado, tá? O porquê? Porque além de países fora da Europa, né, se industrializar, a Europa continua sendo o centro, mas países fora dela se industrializam. Né? Nós passamos aí pelo capitalismo industrial, onde houve duas revoluções industriais. Né? Então, no capitalismo industrial, gente, tinha indústria, mas vocês têm que imaginar a indústria mais pequena, uma indústria que estava descobrindo, estava aprendendo as coisas ainda. Aqui no capitalismo financeiro, não. Aqui eles já sabiam usar a eletricidade, o petróleo, já sabia-se dos meios de locomoção diversos, dos meios de comunicação. Aqui é só saber trabalhar, é só saber usufruir tudo que foi descoberto lá atrás. Então aqui houve um crescimento industrial muito forte, justamente porque já se tinha aí várias fontes de energia, várias fontes de meios de locomoção, de comunicação. Então aqui era só saber administrar, tá? Então essa fase vai ser marcada justamente por essas questões administrativas e daí o nome capitalismo financeiro. Aqui surge o que a gente chama de sociedade anônima, que é como se fosse uma empresa que ela se divide em vários pedacinhos e se pode comprar esses pedacinhos. Esses pedacinhos são chamados de ações, tá? Então, sociedades anônimas são empresas que emitem ações, e ações é como se fossem pedacinhos de uma empresa. Se você compra lá 10% de uma empresa, o lucro do mês, 10% do lucro do mês é teu, porque você é dono de 10% dela. Bem facinho de entender, tá? Aqui também se destaca a Bolsa de Valores, porque é justamente através dela que se vende e compra ações, né? Então, nessa época aí se destaca a Bolsa de Valores também. Legal citar, gente, que o liberalismo ainda existe aqui, tá? O liberalismo ainda está presente no capitalismo financeiro, só que aqui ele aparece com um pouco mais de intervenção estatal, tá? O Estado ele começa a meter mais o dedo aqui, mas se mantém a paz, tá? Entre os meios de produção e o Estado. Até porque é só a gente pensar que se o Estado liberasse, né, executasse o liberalismo na sua raiz, né, deixasse os meios de produção decidirem tudo, a coisa não ia andar muito bem, eles iriam perder facilmente o controle. Então, aqui nesse capitalismo, o Estado ele começa ali a criar regras, criar normas, mas se mantém a paz, os meios de produção, vamos dizer assim, entram em um acordo com o Estado e as coisas andam bem, fluem bem, tá? Surge nesse momento aqui as transnacionais, tá? A maioria dos países é independente, se torna independente nessa fase aqui, e um país, quando se torna independente, ele vai procurar a industrialização, porque é através da indústria que se melhora as condições de vida de um país, gera emprego e tudo mais, tá? Nessa época aqui, gente, as transnacionais, o que seria isso? Então, aqueles países que estavam mais à frente, os países que já estavam mais desenvolvidos, onde tinha indústrias, as indústrias, elas não contentes só com aquele país, começaram a criar suas filiais, que é justamente as transnacionais, né? Que são países que mantêm lá a empresa de origem no país onde surgiu, no país onde se originou, mas vai criar uma filial em outro país. Quem recebe essas filiais, geralmente, são países mais pobres, países subdesenvolvidos, que saíram, que tiveram uma independência mais tardia e estão começando aí a se industrializar. Então, para eles é lucro. Por quê? Um país rico, uma indústria em um país rico, né,
Já a indústria, ela se desenvolve, ela cresce, mas chega um ponto que ela não tem mais para onde ir. Então, o que ela faz? Ela vai procurar lá um país menos desenvolvido, um país mais pobre. Por quê? Porque lá vai ter uma mão de obra muito grande, você vai poder pagar, claro, um salário justo, mas não tão alto lá para aquelas pessoas. Você vai ter matéria-prima de fácil acesso, então é bom para os dois lados, vamos dizer assim, tá? Então nessa época aí surgem as transnacionais, também chamadas de multinacionais. O capitalismo financeiro e monopolista é marcado também pelo surgimento do que a gente chama de holding, espero que eu esteja falando certo, que são empresas que são criadas para administrar outras. Então, reparem aqui no exemplo que a prof colocou. Né? A empresa A controla lá a empresa B, a empresa C e a empresa D. Como que elas fazem isso? Elas tentam comprar a maioria das ações de alguma empresa, tá? Porque elas possuindo a maioria das ações, elas conseguem administrar essa empresa e elas vão ganhar a maior porcentagem de lucro. Então, uma holding, pessoal, não fabrica nada. Ela não fabrica nada. O objetivo dela é o monopólio de uma outra empresa. O que é monopólio? Controle. Olha o nome do capitalismo, né? Capitalismo financeiro monopolista. Então, uma holding, ela vai buscar comprar a maioria das ações de uma outra empresa só para ela administrar. Então, a forma dela lucrar é administrando, é tendo o monopólio de outras empresas. Surge também o que a gente vai chamar de trusts, espero que eu esteja falando certo também, que são empresas que cuidam de todo o processo de produção. Vou dar um exemplo aqui bem simples de entender. Vamos dizer lá que eu sou dona de um suco, né? Um suco de laranja. Para eu ser uma trust, eu tenho que ser dona da fazenda onde está os pés de laranja. Eu tenho que ser dona da empresa que vai lá e tira essas laranjas. Tem que ser dono da empresa que fabrica a caixinha, o canudinho. Tem que ser dono da empresa que vai fabricar esse suco, vai fazer o processo aí, né, da retirada do suco da fruta. Tenho que ser dona da empresa que vai transportar esse produto, esse suco, para vários pontos de vendas e assim vai por diante. Se duvidar, tem até o meu ponto de venda. Então, eu vou controlar ali todo o processo de produção. Trust também pode ser empresas de um mesmo ramo, tá? Que tem o mesmo foco, que se unem. Como que elas vão se unir? Uma empresa pode comprar outra ou simplesmente elas podem entrar em um acordo, elas se unirem para dominar a oferta daquele produto que elas fabricam. Um ótimo exemplo disso é essa de Perdigão, que recentemente se uniram, né, junto com mais uma lá, que eu já esqueci o nome. E hoje aí, na nossa região, em demais partes, em demais áreas, dominam essa questão, a oferta desse produto, tá? Nessa época aí também do capitalismo financeiro e monopolista, surge o que a gente vai chamar de cartel, que são grupos de empresas que se reúnem a fim de diminuir a concorrência, tá? De diminuir a competição entre elas. Como que isso acontece? Um ótimo exemplo disso aqui, gente, são os postos de combustíveis, né? Por que os preços são tão parecidos, são tão semelhantes, né? E se a gente parar para pensar, né? Vamos dizer que a gente mora lá num bairro A, onde a gasolina tá 5,55 e lá no bairro B tá 5,53. Mas eu não vou me deslocar do meu bairro pro outro por causa de 2 centavos. Não vai me compensar. O que eu vou gastar no trajeto é o que eu vou economizar lá. Então, o que isso vai gerar? Isso vai gerar com que cada posto de gasolina tenha a sua clientela. Tá? Isso aí que é o cartel. Lembrando que cartel, gente, é crime no Brasil. Mas, todavia, todo caso, né? Não sabendo, não é crime. Então, isso é muito comum entre os postos de gasolina. Não tô dizendo que todo mundo faz isso. É comum, tá, gente? O último capitalismo é o capitalismo informacional, onde a gente vai ter aí o destaque da informação, como o próprio nome diz, né?
Então, os computadores, as tecnologias, elas vão se aperfeiçoar, elas vão se destacar. A questão do armazenamento de dados, da transmissão de informações, né? Hoje a gente transmite uma informação uma velocidade incrível, né? E a gente pode até lembrar da questão das fake news, né? E como é disseminada uma notícia falsa em tão poucos minutos, né? Isso aí é a questão da tecnologia, né? Da informação, do aperfeiçoamento aí dos meios de comunicação. Se destaca então nessa época a terceira revolução industrial, que também é conhecida, você já deve ter ouvido esse termo como Revolução Técnica Científica e Informacional, que é justamente o que a gente está vivendo, tá, pessoal? Nós ainda estamos na terceira revolução industrial, a gente ainda está no capitalismo informacional, a gente ainda está vivendo essa loucura aí, onde a informação é o foco das coisas, né? A propaganda e tudo mais. Aqui a gente pode lembrar, é muito fácil da gente entender o capitalismo informacional porque a gente está nele, né? A questão justamente da informação, a competição que tem entre as lojas na questão da publicação, né? Da disseminação de informação, quando chega um produto novo, já posta aqui, posta ali, enfim. Para a gente entender o que a gente vive hoje, é só a gente perguntar para os nossos pais se na idade que a gente está hoje, né? Eu tô me incluindo junto, ó, a metida, né? Na idade de vocês, aí com 17, 16 anos, né? Na época dos pais de vocês, quando eles tinham essa idade, se tinha Facebook, se tinha Instagram, se tinha Telegram, TikTok, aquela coisa arada tudo lá, que eu nem sei tanto nome. Se eles compravam, se eles vendiam pela internet, se eles tinham aula virtual, né? A resposta vai ser não, tá? Por quê? Porque aí isso é muito recente, gente. Acontece tanta coisa nova em um dia que a gente fica tão perdido, né? Tem tanta tecnologia, tanta coisa nova surgindo, que a gente, se dormir 3 dias a fio, já fica para trás, né? Então temos que estar aí ligadões. E aí vem a questão das redes sociais, né? Que ajuda a gente a ficar ligadão, mas ao mesmo tempo acaba aí disseminando notícias falsas e tudo mais. Mas vamos continuar aqui. Um ótimo exemplo também aí do capitalismo informacional vai ser o surgimento dos robôs, tanto os mais simples como os aspiradores de pó, cortadores de gramas, como também os mais sofisticados, os mais compostos, que a gente pode citar aqui a questão dos robôs que realizam cirurgias delicadas, né, pessoal? Vocês já devem ter visto na televisão, vídeos, enfim. Isso aí é uma coisa que talvez nossos pais nunca imaginaram que ia acontecer e está acontecendo. Talvez nós vamos aí, ou talvez um de vocês já passou por uma cirurgia que foi feita por um robô. Com essa questão, né? Porque as coisas elas não vão surgir sozinhas, né? Os robôs vão surgindo sozinhos, o Facebook, o Instagram, o TikTok, todas essas coisas aradas aí, essas tecnologias, essas inovações, os produtos novos, celulares novos que surgem todo dia, não dá para você querer comprar um mais novo, porque amanhã já surge outro, né? Como essas coisas, elas não surgem do nada, alguém cria. Então aí, nessa época do capitalismo, informacional vai ter o foco no conhecimento, na importância do conhecimento, tá? Então, o conhecimento, ele é muito reconhecido e esse reconhecimento só vai aumentar do que 5, talvez até menos anos, não seria inteligente, mas quem tiver o conhecimento, né? Que as pessoas aí que se dedicarem nessa questão dos estudos vão se destacar lá na frente. Por quê? Porque nós temos poucas pessoas hoje em dia com um bom conhecimento, tá? Mas enfim, o conhecimento ele ganha uma grande importância aqui, porque as coisas elas não vão surgir do nada. A gente está vendo aí coisas novas surgirem a toda hora, todo momento. Elas não surgem sozinhas, alguém tem que criar, e para criar tem que ter conhecimento, tem que ter experiência, tem que ter saber, tá? Tem que ter estudo. E por isso os países hoje em dia eles investem muito em pesquisas científicas, tá? Aí a gente pode ver a questão da vacina para o coronavírus, onde foi investido, está sendo investido muito capital, né, gente, por parte dos países, empresas privadas também, na busca por essa vacina aí.
Mas a gente também pode citar outras, né? Como está sendo erradicado as doenças, né? A questão é através das pesquisas científicas, né? Não só levando para o lado da medicina, mas também das tecnologias, né? Como que está surgindo tanto computador novo, né? Se você for para parar para pensar aí, 10 anos atrás, um computador bom era o maior que tivesse. Hoje em dia, um tablet, um celular que se carrega no bolso aí possui as mesmas funções de um computador. Então, essa questão aí, tudo isso precisa de pesquisas. Então, os países estão cada vez mais investindo nesse setor. Acabamos por aqui, foi bem resumidinho, né? Foi uma explicação bem intensa, porque a professora fala que Deus o livre. Espero que vocês tenham entendido muito bem. Quem não entendeu pode estar perguntando, estarei disponível para esclarecer mais o conteúdo. Abraços!